Salve, salve. Bom, seguinte, na aula de hoje a gente vai falar do assunto que poderia ter sido ensinado lá na parte de cinemática, mas por um motivo de escolha é até bom, porque a gente pode relembrar as formas de cinemática, porque querendo ou não são bastante, né? Relembrar questão de movimento com velocidade constante, movimento com aceleração constante e assim vai. Então olha só, vamos falar agora do lançamento horizontal. Essa parte aqui é só para compor tabela. O mais importante vai aparecer daqui a pouco. Então, o que seria um lançamento horizontal? Quando eu faço o lançamento, na verdade, a gente pode até jogar essa matéria como lançamento de projéteis, ou eu vou mostrar algumas situações, alguns desenhos para vocês na aula online, que vai ficar mais fácil de você compreender. Mas se a gente conseguir ver aqui, um corpo sendo lançado, ele faz essa trajetória parabólica. E aí, a gente pode ver que a gente tem uma velocidade no eixo x, que é essa velocidade horizontal, e a velocidade no eixo y, no eixo vertical. Sob a ação da gravidade e tudo mais, a gente consegue perceber que tem duas velocidades aqui que dá a velocidade resultante fazendo a trajetória. O que forma a trajetória aqui, a gente vai falar um pouquinho mais do lançamento oblíquo, mas é a gravidade, tá? O que você precisa saber de fórmula aqui no lançamento horizontal, que praticamente é a mesma coisa lá do lançamento oblíquo, eu vou mostrar para vocês. É que na horizontal a velocidade é constante, movimento uniforme, no eixo x, tá? E aí, por fórmula, a gente sabe que V igual a ΔS sobre ΔT. Aqui a gente só isolou a fórmula. Então é mais uma decorebinha para vocês ficarem espertos aqui. E na vertical é um movimento uniformemente variado, ou movimento acelerado, no eixo Y vertical. E aí, se a gente for ver, por Pitágoras, a resultante, a velocidade que forma essa trajetória parabólica, é resultado do Teorema de Pitágoras. Daí o quadrado da hipotenusa. Aí se a gente pegar as projeções certinho, eu não coloquei porque para vocês é indiferente isso aqui, porque é mais acesso de fórmula, principalmente nessa parte de lançamento horizontal. Onde eu quero chegar? Onde é mais importante aqui. Só finalizando então, a velocidade da trajetória é igual a velocidade ao quadrado em x, mais a velocidade ao quadrado no eixo y. Só vou guardar porque o que é mais interessante vai aparecer agora, que é o lançamento oblíquo. O que seria o lançamento oblíquo? Pensa num jogo de futebol que o goleiro vai lá e chuta o tiro de meta, por exemplo. Você não viu que a trajetória que a bola faz até chegar do outro lado do campo, para o jogador, o lançamento que a gente fala, né, com a bola? Então, ela faz essa trajetória aqui. Por conta de quem? Por conta da nossa amiga gravidade. Ela que faz o corpo transmitir esta trajetória. Porque se não tivesse a gravidade aqui, se não tivesse a aceleração da gravidade no movimento, ele faria uma trajetória em linha reta. O que faz o corpo cair, que eu vou mostrar o desenho para vocês que é mais fácil. Assim, tem aqui o tampinho aqui do lápis, aí eu vou jogar. Se eu jogasse sem a ação da gravidade, ela ia reta. Com a ação da gravidade, ela faz isso aqui, ó. A gravidade que faz, porque a gravidade é constante em todo lançamento. Daí, a somatória dos vetores da velocidade no eixo x e no eixo y nos dá essa ilusão. Vou até mostrar para vocês depois que eu consigo traçar, não existe movimento curvo, todo movimento é reto. Então, se eu tivesse dado aula para vocês de cinemática, eu ia mostrar algumas situações. Mas eu posso mostrar isso aqui para vocês também na online de amanhã. Então, se liguem. O que a gente tem aqui, então, de útil? E principalmente a gente vai fazer brincadeiras com fórmulas. E toda hora eu vou tentar mostrar para vocês os links com as fórmulas de cinemática lá no começo do ano. Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem uma bola, vamos supor, se eu desenhasse um pé aqui, ou algum lançamento de um corpo com a mão, com uma bola, um dardo, alguma coisa do tipo, que a gente pode dar situações depois, a gente joga com essa velocidade inicial aqui, em vermelho. Só que essa velocidade aqui, a gente pode trabalhar? Pode, mas a gente também pode decompô-la ela em duas componentes de vetor, no eixo y e no eixo x. E foi exatamente isso que a gente fez. E aí agora a gente sabe que isso aqui é chutado com um certo ângulo, lançado com um certo ângulo. Então a gente sempre vai fazer correlação aqui, desmontar em função do ângulo, fazendo as projeções trigonométricas no triângulo retângulo no caso. A gente vai aplicar aqui a trigonometria no triângulo retângulo, porque a gente sabe que essas componentes aqui são verticais. Mas eu não quero entrar no ramo da trigonometria, por mais que vai aparecer lá uma fórmula que é uma matéria que vocês vão ver ano que vem. Vocês não tiveram tanto acesso à trigonometria assim. Então, muita luta agora que a gente vai ter que decorar algumas. Mas algumas eu consigo definir com vocês. Então se liguem aqui. Primeiramente, vamos analisar a velocidade. Se a gente for ver aqui, ó, forma um triângulo retângulo aqui. Essa projeção no eixo Y está aqui, forma um triângulo retângulo. Maravilha?
Aqui, a velocidade em x, no eixo horizontal, é o cateto adjacente ao ângulo θ. E em y é o cateto oposto ao ângulo reto. Ao ângulo θ, no caso. E aí, o que acontece? Qual que é a forma do cosseno? Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o Vx e a hipotenusa é o V0. E aí, Vx sobre V0 quer dizer que esse aqui está dividindo, passa multiplicando, então quer dizer que a velocidade inicial em x é a velocidade inicial da trajetória vezes o cosseno de θ. E aí, a gente faz a mesma coisa no seno. Seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é a velocidade inicial em y e a hipotenusa é o V0. Vy vezes V0, está dividindo, passa multiplicando. Então, velocidade inicial em y é V0 seno de θ. Tranquilo? Então, aqui não tem física, isso aqui é trigonometria. Agora, vamos começar a analisar o movimento. Então, vamos aos poucos. Maravilha? Ó, na horizontal, o que a gente tem que guardar na horizontal? Mesma coisa lá no lançamento horizontal. É um movimento uniforme, tá? No eixo x, velocidade constante. A gente sabe que a aceleração com movimento constante, com velocidade constante, é zero. Só para lembrar. E aí, qual a única forma que a gente tinha com movimento uniforme? O sorvete. Só que agora, foi o que eu falei para vocês lá no começo um pouquinho da mecânica, que o que muda, por exemplo, daqui para a faculdade, são alguns detalhes. Por exemplo, em vez de a gente usar S como distância, a gente vai usar no movimento horizontal, no movimento linear, o eixo X, que é como se estivesse se movimentando na horizontal. Então, só vou fazer algumas substituições. Ó. Em vez de S, X. Em vez de X0, S0, X0. V vai ser a velocidade no eixo X, porque na horizontal é o eixo X, como velocidade constante, Vx e o T. Aí, esse x0 é a posição inicial, normalmente sai da origem, né? Normalmente a gente põe isso aqui como zero, então fiquem tranquilos. Vai ter situações onde vai ter um x0 ou um s0? Pode ser que sim, mas nesse caso vamos para o básico. Então a gente tira isso aqui, considera como zero. Aí, o que sobrou? V de x. O que era V de x mesmo? V de x é V cosseno θ, lá de trás, aqui, ó. Tá vendo? Eu só fiz a substituição desse V de x em V0 cosseno de θ. Então, o x vai ficar V0 cosseno de θ vezes t. Guarda essa fórmula aqui. A gente vai precisar usar quando a gente for analisar o movimento na horizontal. Agora vamos falar um pouquinho da vertical. Na vertical, o movimento é acelerado. Por que é acelerado? Por conta da gravidade. Porque a gravidade, o sentido da gravidade a gente falou lá na gravitação, que é o sentido do centro da Terra, que para o nosso diferencial é perpendicular para baixo e tudo mais. Então, a gente sabe que é o contrário do sentido do movimento à gravidade. Por isso que a gente vai pôr negativo. Porque você está indo contra o sentido do movimento. Se o corpo está subindo, a gravidade está descendo, alguém está com o sentido contrário. E a gente sabe que na física o sentido contrário é o negativo. Então, beleza. Então, a aceleração a gente vai trocar o A por G. No caso, menos G, porque está ao contrário do sentido da subida. Porque se o corpo está subindo e a gravidade está descendo, então a gente vai considerar sentido contrário. Até aí, tudo bem. Aí a gente vai fazendo uma subida, por exemplo. O que a gente tem nessa trajetória aqui? A gente tem exatamente uma altura máxima. Ele chega a subir o máximo que ele consegue, ele chega a parar e depois começa a descer. É exatamente isso que acontece. Então, na altura máxima, a velocidade no eixo Y é zero, porque ele para de subir e vai começar a descer. Certo? Aí tem o movimento acelerado. Qual é a forma do movimento acelerado? Tem três. Lembra que era o sorvetão, o Vovotá e Torricelli. Então a gente vai fazer alusão, comparação com essas fórmulas aqui. Então vamos lá primeiramente. Vamos no Vovotá. Então V é a velocidade em Y. V0 é a velocidade inicial em Y. Que é o quê? V0 seno. Só a substituição que a gente fez lá no começo. Aqui, ó. O A vai virar menos G. E o T é o tempo mesmo. Então eu só fiz substituição. Então V0. V0Y. Que é V0 seno. Menos GT. Então é o novo vou voltar. Isso para o lançamento oblíquo. Certo? Então é só substituição de fórmula. Agora vamos fazer a substituição no sorvetão. Olha no sorvetão. Lembra que era S0, S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado? Sim. Aí a gente vai tirar a posição inicial. Lembra que agora a gente está no eixo Y, então na vertical. Então o S vai virar Y. Aqui, como a gente supõe que ele saia do chão, então altura zero. Então a gente tira isso aqui. V0 é o V0 seno T, tá aqui, maravilha.
mais meio, só que agora é menos meio. Por quê? Porque o A é a gravidade e está subindo, então é menos G. Então mais com menos, menos com mais, menos. Certo? Então vai ficar menos aqui. G T ao quadrado. Certo? Então a gente já tem duas formas. A gente substituiu o sorvetão no lançamento oblíquo. Você viu que não é uma fórmula nova, é só substituição de letras. E a gente tem um novo vou votar aqui. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos dar uma analisada na física do negócio também. Vamos falar do tempo de subida. Bom, o tempo de subida é o tempo que ele demora para chegar na altura máxima. E a gente sabe que na altura máxima a velocidade em y é zero. Certo? Vamos tentar calcular esse tempo de subida? Vamos usar o vou votar. Ó, Vy igual a V0 seno de θ menos gt. A velocidade na altura máxima é zero. Então zerei o Vy, que é a velocidade final. A velocidade inicial é a velocidade que ele vai dar mesmo da trajetória, menos gt. Passo o menos gt para lá ficar mais gt. Aí isolo g, então quer dizer que o tempo de subida, a gente pode colocar um ts aqui. Nem gosto de ficar colocando muita coisa de diferença, mas se você quiser colocar ts de tempo de subida é igual a V0 seno sobre g. Você viu que eu só isolei e usei a física aqui, que quando ele para de subir, a velocidade final é zero. E aí, a gente, considerando aqui, sem considerar a resistência do ar e tudo mais, só a gravidade, como a aceleração do movimento, a gente sabe que ó, ele demora um tempo para subir e outro tempo para descer. Então, o tempo total da trajetória é 2 vezes o tempo de subida. Quer dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total da trajetória, 2 vezes o tempo de subida. Então, é essa fórmula aqui vezes 2. Só colocar um 2 na frente. Então, eu não preciso decorar mais uma fórmula. É entendimento. Então, fica nessa que é entendimento. Agora, vamos continuar brincando e vamos falar da altura máxima. Vamos ver qual que é essa distância de altura máxima. Então, a gente sabe que na altura máxima a velocidade final é zero. Tem mais uma fórmula de movimento acelerado que a gente costuma usar, que é qual? Torricelli. Lembra que era V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S? Então vamos fazer substituições. A gente sabe que na subida, no movimento acelerado, é VY. Então, VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado. Aí agora a gente já vai colocar um menos 2G. Por quê? Porque o A vai ser G. E o delta S vai ser a altura. A gente só substitui a altura máxima. Estou substituindo letra, não estou fazendo nada. Então, fisicamente falando, na altura máxima a velocidade final é zero, então a gente põe zero aqui. Vai ficar V0 seno de θ ao quadrado menos 2G vezes a altura, que é o delta S. Passo menos 2G vezes a altura para lá e passo 2G dividindo. Então eu só isolei, usei uma fórmula que a gente já tem conhecimento, ou não lembrava, que agora vai relembrar. Agora tem a fórmula da altura máxima. A altura máxima igual a V0 seno ao quadrado dividido por 2G. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos voltar para a horizontal. Vamos começar a dar uma ideia. Tá vendo aqui, ó? Eu dei o exemplo do goleiro chutando a bola. Então, olha só. Quando ele chuta, a bola chega a um ponto. E esse ponto, essa distância na horizontal é chamado de alcance. É o alcance que essa bola, que esse corpo, que essa partícula, que esse projeto sofreu. Então, vamos ver qual que é essa distância horizontal. A gente sabe que o movimento na horizontal é constante, uniforme. Então, o alcance, a gente vai usar aquela forma lá do lançamento horizontal lá na frente, que é o V igual a delta S sobre delta T. Só troquei de posição. Agora a gente sabe que esse delta S a gente só transforma em A de alcance. A gente sabe que Vx é V0 cosseno θ, lá do começo da aula. E o T é o tempo da trajetória, é o tempo total, é o tempo de subida mais o tempo de descida, o tempo que a gente acabou de calcular agora há pouco. Então, a gente só junta as formas. A gente acabou de calcular o tempo de subida e descida, que é o tempo total, que está aqui, 2 vezes V0 seno sobre G. E o Vx é V0 cosseno de θ. Aí agora, olha só, a gente vai juntar V0 vezes V0, V0 ao quadrado, tá aqui. Aí tem uma propriedade da trigonometria que vocês só vão ver ano que vem, que é o arco duplo, que isso aqui, esse 2 seno cosseno, 2 seno de θ, cosseno de θ, é igual a seno de 2 θ. Isso aqui é uma fórmula, lá no ano que vem você vai ver isso. Vou ensinar para vocês, então fiquem tranquilos. Aí então, aqui a gente teria que decorar. Essa dedução aqui a gente não tem conhecimento trigonométrico para aplicar isso aqui. Então, o alcance é V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Isso aqui nos dá uma outra remetência à trigonometria também, que a gente vai ter que aceitar. Eu tenho a fórmula do alcance máximo. Eu tenho um jeito de lançar um corpo
onde ele vai ter o alcance máximo. Quer dizer que o seno de 2θ tem que ser o valor máximo. E lá no ano passado, na trigonometria, a gente falou um pouco, às vezes até o professor não tenha falado, mas o seno tem um valor máximo de 1. E qual é o valor que o seno é 1? Isso aqui vocês também vão ver ano que vem. O maior valor para seno é 1 e o maior valor do ângulo é 90 graus. Então, seria esse 2θ seria igual a 90. Então, se eu passo esses dois dividindo, quer dizer que o ângulo para eu adquirir no alcance máximo seria 45 graus. Porque 2 vezes 45 dá 90. Então, fisicamente, por curiosidade, a gente, num lançamento oblíquo, por que oblíquo? Porque tem tanta parte vertical como a parte horizontal, por isso que chama oblíquo. O ângulo ideal para ter um alcance máximo é de 45 graus. E aí, a gente sabe que o seno de 2θ vai ser 1, então isso aqui tudo vira 1, vai ficar V0 quadrado sobre G. Essa é a fórmula do alcance máximo. Então, essa aqui também é bom decorar. Maravilha! Então, deu para dar uma entendidinha como que funciona essas fórmulas de lançamento oblíquo. Na aula de amanhã, a gente vai conversar, eu vou mostrar para vocês, vou dar o exemplo, a gente vai colocar um pouco de valores, fazer alguns exercícios e trabalhar um pouco com a teoria, que é mais importante, porque decorar a fórmula não é tão legal, então é mais fácil entender um pouco, mas às vezes não tem como escapar. Então, muita aula tá para nós, é isso, valeu!